servidor público. Olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que vem conversar com você sobre cidadania e serviço público. E é uma produção da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Vamos lá? Venha conosco. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Edson Edgar. Atualmente eu estou na condição de presidente do Sindicato União, do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, que representa toda a categoria no Estado. Eu queria pedir licença para cumprimentar as mulheres, em nome da Margarida, essa eterna guerreira, que a gente conhece há muito tempo, Obrigada. E dizer da minha impressão com você, Jabá. Fiquei realmente impressionado com a sua coragem, com o seu destemor, com a forma como você colocou contundente as suas situações aqui. E muitos outros aqui, né? Pessoal da saúde, por exemplo, colocou especificidades, pessoal dos institutos de pesquisa colocou especificidades, e a gente que não conhece essas especificidades fica impressionado e assustado também. Mas sobre o assunto desta mesa de hoje, desta reunião, faltas abonadas, eu tenho a impressão, o que nós queremos já está bem claro. Acho que não precisa mais esclarecer. Todos que me antecederam aqui, com muita propriedade, falaram a respeito desse direito, que 53 anos atrás, teve durante a nossa carreira, durante 53 anos, e nos foi retirado, né? E todos os argumentos muito sólidos colocados aqui. Eu queria fazer uma outra perspectiva, seguindo um pouco as trilhas do Gianazzi. O que nós queremos está bem claro. Agora, como nós faremos isso? Qual será a estratégia? Né? Então, só para anunciar, enquanto carreira dos servidores do Poder Judiciário, enquanto entidade representativa do Poder Judiciário, comentei aqui com o deputado Gianazzi, um pouco antes do início da reunião, né? A importância de participar, mas, ao mesmo tempo, pressionar. Né? Estivemos, nas 2 últimas semanas, enchendo o saco, pressionando, atormentando os e-mails do deputado Oséias, tá? E também do seu gabinete, né? O senhor é o autor, o propositor, né? Porque, gente, se não pressionar, não adianta. E hoje, logo após o almoço, estivemos novamente e ficamos sabendo em todos os gabinetes, do deputado Gianazzi, do deputado Oséias, e de mais 2 deputados que têm ingerência na nossa região, nós somos da região do Alto Noroeste, Araçatuba, São José do Rio Preto, e os assessores nos disseram, verdade, chegou um monte de e-mail aqui esses dias, falando dessa audiência. O que eu quero dizer com isso? Não basta apenas as entidades fazerem esse tipo de pressão, é importante que a categoria como um todo faça essa pressão. E eu escutei hoje dos assessores. Então, isso, de fato, deputado, dá resultado. Né? Atormentar, lotar, entupir a caixa de e-mail dessas pessoas. E seguindo a trilha do que foi falado aqui já. Não podemos titubear, porque senão nós vamos ser engolidos e o serviço público vai ser desfeito, como foi colocado aqui por várias pessoas. Vai ser degradado, não há dúvida com relação a isso. Obrigado, viu, pela sua intervenção. Sindicato União, passar por Milito, Luiz Milito, Sintrajus e Assojubes. Isso, Gianazzi. Boa noite a todas e todos. E também Frente Paulista. É verdade. Meu nome é Luiz Milito, né? Então, estou aqui pela Assojubes e o Sintrajus foi a Rosângela que falou, que é o Sindicato da Baixada. Nós temos 2 sindicatos com carta sindical na nossa categoria, que é o Sindicato União e o Sindicato Sintrajus. Bom, essa questão das faltas abonadas é importantíssima para nós. Foram falados vários aspectos, né, da importância dela para a pessoa resolver um problema de saúde, um problema familiar, ou realmente refrescar a cabeça e tal. E uma das coisas que nós usávamos, né, muito, né, as faltas abonadas, é na luta sindical também, porque o trabalhador ele tem que ter o seu tempo de organização, de luta e
sindicalização, que é fundamental para ele conseguir manter seus direitos e conquistar novos direitos. Então, nessa luta entre você manter os direitos e um Estado que procura tirar o direito e precarizar o serviço público, nós estamos do outro lado, estamos do lado para manter os direitos. Então, a falta abonada, ela tem também essa função da gente estar utilizando para nossas lutas. Ela é importantíssima, é um direito que nós temos que ter de volta, porque vai ajudar tanto na questão pessoal como na questão coletiva. Então, foi retirado de forma absurda, né, pelo Dória, e agora foi uma conquista, né, dos servidores públicos. A gente não foi de graça, já foi explicado por que a gente tem a falta abonada, a questão dos meses que tem 31 dias, nós somos mensalistas, então o mensalista recebe 30 dias, só que tem mês que é 31, então você trabalha um dia a mais sem receber. Resolveu-se da seguinte forma: não vai pagar esse dia, mas vai dar como abonada. Essa foi uma conquista dos servidores públicos, né? Isso há 50, não sei quantos anos atrás, 68, né? Muitos anos atrás. E agora estamos aqui retomando junto com o batalhador, né, o Gianazzi, que está sempre do nosso lado, e a gente tem que ter uma preocupação de mostrar para a base, né, Edson, a base desses deputados, porque é importante procurar os deputados. Acho que sua fala foi importante. Tem que procurar os deputados mesmo, não sei qual é o tempo que nós temos, com relação a poder ser votado esse ano. Mas nós temos que ir atrás dos deputados e da base deles, para mostrar para a base deles com quem que aquele deputado está, o que ele está votando, o que ele está fazendo a favor do serviço público e dos servidores. Então, tem que ter boletins, tem que ter atos, tem que ter ações concretas junto à base, principalmente no interior, aqui na capital também, evidente, mas no interior, procurar essas bases, conversar com esse pessoal, fazer boletins. E a Frente Paulista, Gianazzi, ela é uma forma de estar unificando essas entidades. Nós temos mais de 1.200.000, 1.300.000 servidores públicos no estado de São Paulo. É uma força tremenda, só que o pessoal não sabe que tem força. O pessoal está ajoelhado e não enxerga. Então, a força que o servidor público tem é muito grande, só que está faltando o quê? Unidade e luta. Então, nós temos que partir para essa ideia. E a Frente Paulista está dentro desse contexto, de tentar unificar todos os setores do funcionalismo para uma luta comum, né? Então, nós temos tantos ataques que, se a gente não estiver unificado, a gente não vai avançar. O pessoal do Executivo não teve nada de reposição salarial, a não ser o pessoal da polícia, que teve 10. Nós, do Judiciário, através de lutas, tivemos também uma reposição esse ano, muito pouco, mas tivemos, 4,25, e agora continua a nossa luta por mais conquistas. Então, eu acho que a unificação das lutas é importante. A Frente Paulista se reúne toda segunda-feira, às 10 horas. As entidades que estão aqui têm que participar. É uma forma de estar unificando as lutas. Então, conclamo a todos estarem participando toda segunda-feira e, junto com o Gianazzi, a gente fazer essa luta, pressionando os deputados, procurando a base e fazendo um grande debate sobre esse tema, que é a volta das faltas abonadas. Então, obrigado a todos e todas. Obrigado. Luiz Milito. A Neuza, a professora Neuza tinha levantado a mão, depois você. Neuza, nossa professora de filosofia. Boa noite a todos e todas. Eu estou aqui como representante da Profib, que é a Associação de Professores e Professoras de Filosofia, Filósofos e Filósofas do Brasil. A nossa entidade, como o próprio nome diz, é uma entidade que luta na defesa do ensino de filosofia. E hoje o que nós vemos nesse governo Tarcísio, né, é a tentativa de exclusão total do ensino de filosofia, né? Hoje nós temos na grade curricular do ensino médio a filosofia só no primeiro ano, 2 aulas por semana, só no primeiro ano. Segundo e terceiro ano não tem filosofia. Ensino fundamental, alguns municípios
tem no ensino fundamental, mas isso é opção do município e não do Estado, a filosofia no ensino fundamental. Essa é uma luta que nós temos, que o deputado Gianazzi, inclusive, tem um projeto de lei, né, projeto 149, de 2019, salvo engano, que prevê o ensino da filosofia também no ensino fundamental. Então, é uma luta que a gente tem já há muitos anos, né, e vem desenvolvendo aqui nessa casa, graças ao apoio que nós recebemos do deputado Carlos Gianazzi. A nível federal, nós recebemos também o apoio da deputada Luciene Cavalcante, e o vereador Celso Gianazzi também apoia a nossa luta. Também tem um projeto, né, para a cidade de São Paulo, para levar o ensino da filosofia no ensino fundamental. Então, nós temos aqui nessa casa, assim, quase que nos sentimos quase que dentro da nossa própria casa, porque todos aqui estão conosco nessa luta, né? Mas hoje, para além da defesa do ensino da filosofia, para nós, eu, enquanto presidenta, o professor Aldo, nosso vice-presidente hoje, mas ele é o idealizador da nossa entidade, foi ele quem criou a nossa entidade, foi presidente até então. Hoje, a gente defende a educação como um todo, porque, claro que a gente defende a filosofia, mas também, também temos que defender outras disciplinas, porque a gente vê a sociologia sendo excluída, a gente vê história sendo reduzida, a carga horária, a gente vê artes na mesma situação de filosofia, biologia, química, enfim, todas as disciplinas, salvo português e matemática, que é o que os governos estaduais consideram importante. Então, as demais disciplinas, aquelas que desenvolvem o senso crítico, que preparam o nosso aluno para uma análise real da sociedade, elas estão sendo excluídas. Eu me chamo Suzana, eu sou psicóloga, estou representando a FESPESP, que é a Federação, né, das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E eu queria falar, enquanto pertencente a um grupo que a gente denomina Grupo do Limbo, que nós fomos contra... Eu já até conversei com isso com você logo que eu entrei na primeira gestão da ASP, que hoje está as duas meninas representando aqui, a Rúbia e a Eliane, que é uma situação que nós fomos contratados após a promulgação da Lei 1010 em 2007, em junho de 2007. Quem foi contratado depois disso é pelo regime geral, não é mais pelo regime próprio. Então, as faltas abonadas, para nós, são muito importantes, porque é o único respiro que a gente teria para ir num médico, para fazer qualquer coisa. Porque qualquer licença saúde que exceda 15 dias, nós entramos pelo INSS. E aí, o nosso salário vai a menos de um terço do que a gente... a um terço, pelo menos, do que a gente recebe. Né? Porque aí depende de quanto tempo você tem de serviço e tudo mais. Então, é uma situação que a gente luta há muitos anos. A gente fala isso desde que aconteceu, né? Eu acho que muitos foram contratados, ou seja, depois de 2007, o nosso concurso é de 2005, e teve contratação até 2018, porque o Sindicato dos Psicólogos ganhou uma ação e foi obrigado a contratar, porque eles tinham aberto 476 vagas e não tinham contratado. Então, o grupo pertence a duas categorias, assistentes sociais e psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Então, assim, as faltas abonadas para nós também é uma coisa muito importante e é uma questão também, como todo mundo disse, de saúde mental, principalmente com uma demanda esmagadora como a gente está tendo ultimamente. Só isso que eu gostaria de colocar. Meu nome é Eliane, eu sou assistente social e eu estou aqui representando a ASP, que é a Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça, que congrega profissionais que atuam diariamente na mediação do acesso da população ao direito.
né, no sistema de justiça, atendendo famílias, crianças, adolescentes, mulheres, pessoas em situação de vulnerabilidade. E existe algo assim muito impactante e, posso dizer, até revoltante nessa discussão, quando, né, a gente pensa que nós, que trabalhamos diariamente na perspectiva da garantia dos direitos da população, nós vemos os nossos próprios direitos sendo retirados. Né? Parece que determinadas gestões do Estado de São Paulo, como foi colocado aqui, né, isso tem sido recorrente, infelizmente, não conhecem ou não querem conhecer a realidade dos seus servidores e do serviço público desse Estado, né, e tem trabalhado, né, produzindo uma política de retirada de direitos, de desvalorização dos seus trabalhadores, de ataque, né, ao serviço público. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele é o maior judiciário desse país. Né? Os trabalhadores do judiciário desse Estado são extremamente responsáveis, comprometidos com a qualidade do atendimento à população. Contudo, nós convivemos diariamente com uma taxa altíssima de presenteísmo. Né? O que é isso? É trabalhar adoecido, é trabalhar quando não se está bem física ou emocionalmente, é permanecer produzindo mesmo quando se está com atestado médico, por exemplo. Né? Talvez isso justifique porque a gente tem tanta gente do judiciário aqui. Né? Isso não acontece por acaso, nós estamos vivenciando formas de gerenciamento do trabalho cada vez mais adoecedoras no setor público, né? Metas muitas vezes impossíveis de cumprir, exigências crescentes de produtividade e mecanismos de pressão que acabam se tornando como um tipo de assédio institucionalizado. Nesse contexto, o servidor muitas vezes tem dificuldade até de se ausentar quando ele precisa. Ignorando totalmente esse cenário, o governo, e aí eu vou falar Bolsodória, porque foi assim que ele se apresentou politicamente, né, quando, nas eleições, realizou essa reforma administrativa que retirou direitos dos servidores públicos. E assim também como esse atual governador se apresentou, né, nas suas alianças. Então, para a gente ter, né, a gente está agora, como foi falado, em período de eleição, né, que vai se aproximar, para a gente ter consciência de de que campo vêm os ataques ao serviço público. Né? Uma reforma construída sem conhecer a realidade desses trabalhadores ou ignorando. E é importante lembrar que esse mesmo Estado, sob esse mesmo governo, precisou dos servidores para enfrentar a pandemia. E nós estávamos lá. Nós já estamos partindo para o encerramento, mas tem o Vomer ainda para falar e o Aldo. Quem quer falar primeiro? Quem? Depois ele. Aquele senhor levantado. Vomer, pode falar antes. Ela tá Quem? em primeiro lugar. Ah, desculpa. A Rúbia. Boa noite a todas as pessoas. Eu cumprimento a mesa em nome da nossa colega Margarida, única mulher nessa mesa, né? Super importante essa participação aí, como colega do Judiciário. Eu sou Rúbia Carla Ribeiro, sou psicóloga judiciária e também sou diretora da ASP, TJSP, que é a Associação das Assistentes Sociais e Psicólogas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós vivemos hoje num cenário, já há alguns anos, de recordes de afastamento dos trabalhadores por conta de questões de saúde mental. Isso é fato. Ano passado foram mais de 500 mil de afastamentos. O servidor público também não é diferente, né? Os dados eles são misturados com questão pública e privada, mas é um número realmente muito alto. Por conta disso, nós tivemos aí uma atualização de uma norma regulamentadora, que é a NR1, que é justamente para que as empresas, tanto privadas como públicas, elas comecem a mensurar quais são os riscos psicossociais que podem adoecer o trabalhador. Então, existe aí uma demanda de adoecimento gigantesca, o governo apresenta, né, em forma dessa nova norma, a necessidade das instituições pensarem nesses riscos
psicossociais, e na contramão disso tudo nós temos o Estado de São Paulo, que nos nega o direito das vagas, das nossas faltas abonadas, que, como todas as colegas e colegas falaram, são o respiro, né? A necessidade que nós temos de autocuidado, né? Principalmente para as mulheres, como bem disse Eliane. As mulheres, elas não são responsáveis unicamente pelo cuidado dos filhos, elas são responsáveis pelo cuidado do marido, né? Da sogra, do sogro, da vizinha envelhecida que precisa de auxílio e não tem ninguém que conte. E a nossa categoria, né, no Tribunal de Justiça é majoritariamente de mulheres. Então, nós somos, sim, as mais afetadas em relação a isso. Para você conseguir uma falta por questões de saúde, existe aí toda uma burocracia. Então, muitas vezes é negado esse direito, até comprovando, né, em forma de documento. Então, as faltas abonadas eram ali o nosso respiro, né, de dignidade e o espaço de humanidade dentro de uma instituição extremamente rígida, né, com questões de assédio moral, com questões de hierarquias, né, muito fortes. Então, a gente vive o tempo todo em tensão, com cobrança de produtividade e metas. Então, quer dizer, as faltas abonadas, elas não são unicamente para suprir uma necessidade prática. É, sim, a forma de o Estado reconhecer que existe humanidade nos nossos serviços, que são pessoas que estão trabalhando, para que as nossas existências não sejam aniquiladas por conta da questão do trabalho. Então, é uma questão urgente, né? Já passa muito tempo, né? Nós precisamos disso para não adoecermos muito mais do que já estamos adoecidos. Obrigado, Rúbia. Passar para o Vomer agora. Vomer. Boa noite a todos, boa noite, deputado, à mesa. Estendendo a deputada Luciane Cavalcante, que é do coletivo Educação em Primeiro Lugar, o qual nós estamos apoiando há muito tempo e agradecendo, uma vez que eles atuam num leque de situações. E eu sou testemunha disso. Em 2023, nós estávamos em abril, numa manifestação em frente à Secretaria da Educação, inclusive apresentando um cartão vermelho para esse tal de FEDER aqui, que nós queremos fora daqui, da Secretaria da Educação. E o vereador Carlos Janazzi, Celso Janazzi, estava lá, no nosso palco, e eu comentei com ele algo que não tinha nada a ver com educação, a retirada de um poste de ferro na frente da entrada do nosso prédio, onde nós trabalhamos, e aquilo ficou um buraco, e aquele buraco estava enchendo de entulho, e estava vazando, e já estava afetando a garagem do prédio. Terminou na praça, o vereador foi lá, Celso Janazzi, está aí testemunho. Ele chegou, verificou, foi à tribuna, fez o seu pronunciamento. Na semana seguinte, a prefeitura estava fechando o buraco. Está vendo? Conseguiu. E eu sou lá de Pirassununga, onde tem a Cachoeira de Emas, que foi extremamente prejudicada agora novamente para refazer a hidrelétrica, um absurdo. E sabe quem esteve lá apoiando os pirassununguenses? O deputado Carlos Janazzi. Então, não é só educação, mas é educação em primeiro lugar. Porque todos aqui dependeram de educação. Inclusive aquele vereador, que disse que é vereador, que chamou o professor de vagabundo. E ele precisou ser alfabetizado para poder chamar de vagabundo. Então, nós temos sim que fazer algo que é, agora eu quero recuperar uma palavra do Chico Poli, recuperar o nosso direito das faltas abonadas e o nosso direito democrático de arrancar desse Estado esse tal de Tarcísio e esse tal de FEDER. E dar um jeito de colocar deputados decentes nessa casa, senadores decentes lá no Senado, deputados federais decentes, que realmente defendam a população como um todo. Isso, Aldo. Vou ser breve, porque já estou, de certa forma, representado dos colegas aqui que me antecederam da área de educação. Primeiro, para dizer de que o debate das faltas abonadas é um debate necessário, mas nós estamos mergulhados em tantos problemas
mas em tantos problemas. Os companheiros têm uma ideia, nós temos hoje cerca de 30 mil professores precarizados que foram demitidos na educação no estado de São Paulo. 30 mil. Nós temos em torno de 270 mil alunos jogados no olho da rua porque fecharam o noturno, fecharam a periferia, fecham salas de aulas e períodos. Então, nós temos um desastre em educação. E eu percebo que não é só a educação, é o funcionalismo. Nós somos, para o governo, uma espécie de escravizados. E ele é o capitão do mato. E ele é o capitão do mato que fica nos perseguindo. Esse governo tem um nojo do funcionalismo público, mas olha, nós também temos nojo desse governador, desse secretário que é um crápula, que não serve para nada, deveria ser demitido a bem do serviço público, e todos aqui estão de parabéns. Não tem outra saída, a não ser com a luta, com a união e com a organização da nossa classe. Eu sou diretor estadual da POSP, eu sabia que aqui tinha um grupo maior de funcionalismo no geral, mas fiz questão de vir, porque nós precisamos nos organizar. Porque o ataque de um é o ataque de todos. E que a união nossa é a única garantia para que possamos marchar junto com o Gianazzi, junto com a Luciene e com todos os companheiros e companheiras, para que a gente possa derrotar esse capitão do mato que é o governo do Estado de São Paulo. Obrigado. Obrigado, Aldo. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Até o nosso próximo programa.